O que é necessário para que a Arábia Saudita entre neste conflito? Bem, não há uma resposta definitiva sobre quando o Reino da Arábia Saudita irá entrar nesta luta, ou quando, ou o que irá desencadear a reação da Arábia Saudita. Sim. E entrar nesta luta porque como podemos ver, é um efeito cascata, é uma sequência de eventos. Nós não conseguimos imaginar como as coisas realmente vão se desenrolar. Se os sauditas decidissem entrar com força total nessas guerras, o Irã certamente seria o maior perdedor, porque a Arábia Saudita ativaria seu acordo bilateral de defesa com o Paquistão e mobilizaria o mundo árabe e muçulmano. Estamos falando de mais de 50 países muçulmanos com um único objetivo: colocar o Irã em seu devido lugar. Portanto, a última coisa que queremos é entrar nessa guerra, e queremos uma solução política em qualquer circunstância. Não há dúvida de que o melhor resultado seria que o Irã desistisse voluntariamente das 3 principais exigências ou questões centrais, que são as milícias, as ambições nucleares e também os mísseis balísticos. Será que existe uma maneira pela qual os americanos e os iranianos possam restaurar a reputação do Irã e atender a essas 3 exigências específicas sem declarar uma rendição completa? Isso seria, com certeza, o melhor cenário possível de todos. Você mencionou que será iniciado um relacionamento bilateral com o Paquistão. O Paquistão é uma nação nuclear. Com certeza. Sim, isso é verdade. E agora fechamos esse acordo com o Paquistão. Trata-se de um acordo de defesa mútua, e isso significa que agora existe literalmente um guarda-chuva nuclear paquistanês sobre a Arábia Saudita. Nós valorizamos muito o Paquistão, mas isso não significa que vamos nos distanciar de nossos parceiros estratégicos como os Estados Unidos, a Europa e outros aliados. Não, muito pelo contrário. A Arábia Saudita está apenas diversificando suas relações estratégicas. O Paquistão sempre foi, sem dúvida, um país parceiro e aliado firme do Reino da Arábia Saudita, e o que acontece no Paquistão nos afeta, e o que acontece na Arábia Saudita afeta os paquistaneses. E eu acho, como já mencionei, a última coisa que o Irã deveria querer é que a Arábia Saudita acabe entrando seriamente nessa guerra. Sim, isto é um aviso para o Irã. Absolutamente. Absolutamente. Concordo plenamente com isso e acredito que as pessoas racionais no Irã, se é que existem pessoas racionais lá, estão plenamente conscientes e compreendem que a Arábia Saudita jamais deveria entrar em guerra com o Irã, pois isso seria literalmente catastrófico e completamente devastador para toda a região iraniana. Portanto, se você diz isso, sabe, o interesse em dialogar com o Irã agora é praticamente inexistente. E não parece que a Arábia Saudita queira se envolver nesse conflito. Você simplesmente deve aceitar isso? Sim. Na verdade, há um bom ditado do fundador da Arábia Saudita em 1920. Então estamos falando de 100 anos atrás. Ele afirmou categoricamente que um vivo jamais luta contra um morto. E o que ele realmente quis dizer com isso foi a ideia de que esse conceito de entrar em uma luta contra alguém que não tem mais nada a perder acaba sendo, em uma situação real, algo completamente contraproducente. Então, acho que o Reino da Arábia Saudita está tentando ao máximo ser o mais contido possível. Sabemos que, para começar, essa não é a nossa guerra. Na verdade, foram os Estados Unidos que começaram essa guerra. Sim, respeitamos os Estados Unidos e queremos o melhor para os Estados Unidos. E acreditamos que a segurança nacional dos Estados Unidos é uma extensão da segurança global e que a prosperidade nacional dos Estados Unidos é uma extensão da segurança global. Prosperidade financeira, etc. Então, talvez o presidente Trump encerre a guerra em breve. Podemos ver que há, na verdade, 2 grandes fatores que fazem com que o presidente Trump hesite em manter uma guerra longa. Um deles é a Copa do Mundo, que acontecerá daqui a 2 meses. E o segundo são as eleições para o Congresso, as eleições de meio de mandato, etc., em novembro. Então, talvez os Estados Unidos estejam realmente pensando em suspender a guerra por enquanto, e talvez haja um segundo round depois de todos esses grandes eventos até o final do ano, mas não sabemos. E não sabemos como o povo iraniano vai reagir a todos esses desdobramentos dentro do país, porque, como eu disse, metade da população está abaixo da linha da pobreza e, com toda essa escalada, eu acho, a maioria dos iranianos vai sofrer ainda mais.
e sentimos uma preocupação profunda não só conosco, mas também com o povo iraniano que tem passado por tanto sofrimento, mantidos como reféns pelo atual regime iraniano. Entendo a raiva em relação ao Irã, mas existe alguma raiva direcionada aos Estados Unidos? Olhar. Em princípio, ninguém pode realmente defender o Irã no sentido de que sim, nós não pedimos por essa guerra. Sim, fizemos lobby junto aos Estados Unidos para que não iniciassem essa guerra, mas no fim das contas o Irã é o país mais desestabilizador da região e do mundo. E isso, estamos falando do Irã, que tem sido recrutando milícias aqui no Oriente Médio, na Arábia Saudita e no Golfo, tem estado na linha de frente ao receber essas práticas desestabilizadoras do regime iraniano, seja no Iêmen através dos Houthis, seja no Hezbollah no Líbano, e também quando apoiavam o regime de Bashar al-Assad e todas as diversas outras milícias no Iraque. Então, o regime iraniano não tem se acanhado em dizer ao povo que estamos lá para exportar nossa revolução, e isso está realmente em seus planos. A Constituição. Portanto, a ideia dos Estados Unidos de entrar em guerra contra o regime iraniano, para ser honesto, é sensata, principalmente porque estamos falando de um país que ainda não possui armas nucleares. Então, imagine as práticas e o comportamento do Irã e como isso se tornará ainda mais perigoso, do que nunca se eles adquirirem a bomba nuclear. Por isso, eu diria que sim, os sauditas têm sido relutantes em apoiar o início dessa guerra. Mas, ao mesmo tempo, é totalmente compreensível que o regime iraniano não tenha permitido que o diálogo político se tornasse produtivo. E os iranianos sempre se orgulharam de usar o tempo a seu favor. Por isso, todas as conversas e discussões políticas que aconteceram entre os Estados Unidos e o Irã, seja em Omã, na Suíça, em Viena, etc., não foram bem-sucedidas. Por que elas não foram bem-sucedidas? Porque sabemos que os iranianos sempre tentariam empurrar o problema com a barriga e sempre usar o tempo a seu favor. Eles só estavam esperando o mandato do Trump terminar para que pudessem voltar às suas velhas práticas. Então, é isso. Impressionante como o mundo muda tão rápido. Estamos iniciando a terceira semana desta guerra. Quão diferente está este país depois de 2 semanas e meia? Sim, eu acredito que o Reino da Arábia Saudita já enfrentou situações mais catastróficas no passado, como a invasão do Kuwait por Saddam Hussein, como diversos outros conflitos na região. Tantos tipos diferentes de guerras que aconteceram ao redor da nossa região. E o Reino da Arábia Saudita, junto com seus aliados ocidentais, reprimiu o comunismo no início, juntos, e também combateram o terrorismo juntos e trabalharam para estabilizar os mercados globais de energia juntos. Então, os sauditas, todos os outros países do GCC no que diz respeito a oferecer logística, portos e aeroportos. Sabemos que a Arábia Saudita é atualmente o único país do GCC que mantém os seus próprios aeroportos e portos ainda funcionando. Vemos os navios deixando o Estreito de Hormuz, outros para o Mar Vermelho, onde estão os Houthis? Sim. Os Houthis, eu acredito sinceramente que eles começaram a perceber que o Irã não continuará sendo exatamente o mesmo Irã. Então, de fato, eles começaram a perceber que não existia mais absolutamente nenhum ganho político para eles. Com o objetivo de seguir e copiar as atividades e práticas iranianas na região. Quem é que pode saber? Eu não sou... Talvez seja apenas um desejo meu, mas acredito ser perfeitamente possível que os Houthis surjam como um grupo iemenita, e não apenas como uma milícia apoiada pelo Irã. Os Houthis não têm todas as cartas na mão. Mas se eles começassem a mirar em navios no Mar Vermelho, esse problema se tornaria muito mais complicado. Absolutamente. Absolutamente. Com certeza. E podemos ver que o principal objetivo do regime iraniano é usar todos os seus aliados para prejudicar
a espinha dorsal da economia global, que é o fluxo de energia e o fluxo de comércio, etc. Por que eles fazem isso? Porque eles querem ter os ocidentais, os americanos, cidadãos, não apenas para sair, mas também para sentir o calor o custo desta guerra. Então eles podem pressionar o povo americano e os europeus a pressionarem seus governos para interromper esta guerra. Mas isso é, na verdade, contraproducente, porque eu não acho que vai funcionar dessa maneira. Porque podemos ver neste momento que o regime iraniano está provando para si mesmo, para a região e para o mundo inteiro, que é um país imprevisível em que não se pode confiar de forma alguma. Ok. Salman, obrigado.